Nós estamos falando desde o domingo passado sobre um tema que é as orações difíceis. Hoje pela manhã a gente falou da oração difícil de Ana. E hoje à noite a gente vai falar de uma oração difícil feita por Davi. Está lá no Salmo 51. E eu acho que você já leu o Salmo 51. Talvez já teve algum momento de pecado na sua vida que você usou esse texto como oração para Deus perdoar o seu pecado. Esse texto do Salmo 51 é a oração que foi feita por Davi no momento difícil. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento, escrito pelo rei Davi. Após cometer adultério com Betseba, ordenar a morte do seu esposo Urias, o seu marido, e conforme está registrado lá em 2 Samuel capítulo 11, toda essa história, e Deus, através do seu escrito, da palavra de Deus, Ele não omitiu o que o homem segundo o coração de Deus cometeu. A Bíblia registra de forma bem clara as conquistas de Davi, mas também os seus pecados. A forma como ele errou. O rei que deveria estar na guerra, junto com seus soldados à frente da tropa, ficou dormindo um pouco mais. E ao sair do terraço, ao olhar e avistar uma mulher que estava tomando banho, ele, ao invés de correr do pecado como fez José, lá em Gênesis, ele corre para o pecado. Ele procura saber quem é a mulher. Ele se deita com ela. E ao saber que ela estava grávida, ele tenta encobertar isso daí, fazendo com que o marido, então, fosse o responsável pela gravidez. E Urias, temente a Deus, ele não se deita com sua esposa. E você conhece toda a história, está lá no 2 Samuel capítulo 11. Davi, depois de ser confrontado pelo profeta Natã, ele busca sinceramente o seu perdão. Ele busca purificação, ele busca restauração. E o Salmo 51 fala sobre isso. Então acompanhe comigo o Salmo de número 51, o Salmo de Davi, pedindo perdão a Deus após esse pecado, após essa pisada na bola. E depois ele foi perdoado, mas quantas consequências ele experimentou na sua família por conta desse pecado. Então, Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir de novo júbilo, alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e dos novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Essa é a palavra de Deus.
Esse é o Salmo de Davi. Um salmo difícil, porque Davi fez no momento de pecado, de arrependimento. E Davi aqui vai nos ensinar que por mais difícil, por mais dolorosa que seja a oração de arrependimento, este é o primeiro passo para a cura. É reconhecer que erramos. É reconhecer que fizemos aquilo que não deveríamos fazer. É reconhecer que cometemos o pecado. E pecado é transgressão da lei de Deus, a lei que Ele estabeleceu, o mandamento que Ele nos deu, a direção que Ele nos deu. Nós erramos o alvo, pecamos. Foi isso que Davi fez. Ele saiu fora do que Deus havia estabelecido. Ele sabia o que precisava fazer, ele sabia o que não fazer. Este é o homem segundo o coração de Deus, que peca. E a Bíblia não esconde o seu pecado, a gravidade do seu pecado, a sujeira do seu pecado. O como Davi, mesmo sendo esse homem de Deus, que compôs grande parte dos salmos, não resistiu à tentação e se entregou a ela, porque brincou com o pecado. E por conta do seu adultério, houve um assassinato, houve morte, tanto do esposo como daquela criança. E Davi então nos ensina que por mais difícil, dolorosa que seja a oração de arrependimento, é o primeiro passo para a cura, para a restauração da nossa comunhão com Deus. E em alguns momentos nós teremos essas orações difíceis, onde nós vamos ter que nos arrepender diante de Deus, nos ajoelhar diante de Deus, dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Porque se a gente não faz isso, e quem está lendo o provérbio já deve ter visto aquele texto que fala: enquanto eu não confessei ao Senhor o meu pecado, a sua mão pesava sobre mim, era como o Senhor esmagando os meus ossos. Se não há confissão, se não há arrependimento, se não há o entendimento que de nós erramos, a gente vai vivendo só uma vida de religiosidade aparente, que não agrada a Deus, que não permite com que o Espírito Santo haja em nosso meio. A oração de Davi foi difícil, porque exigiu dele uma confissão sincera e completa. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele reconhece que ele havia errado. Ele disse: por causa do teu amor, a gente cantou aqui, o amor dele não falha. E ele se baseia nesse amor de Deus. O Senhor ama o seu povo. Ó Deus, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Me lava da minha culpa, me purifica do meu pecado. Porque eu reconheço a minha rebeldia. Esse pecado me persegue o tempo todo. Ele não conseguia esquecer o que ele havia feito. E isso perturbava, isso atormentava ele. Pequei contra ti, somente contra ti. Diferente do que Eva e Adão e Eva fizeram lá no jardim, de um colocar a culpa no outro. A Eva disse que foi a serpente, o homem disse que foi a mulher. Davi reconhece: eu pequei, eu errei. Ninguém me levou até ela, eu escolhi pecar. É a primeira atitude de arrependimento, de confissão, é reconhecer sinceramente que nós escolhemos pecar. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça falando para você errar. O diabo, ele nos dá oportunidades. Nós somos tentados pela carne, essa carne inclinada ao pecado. Nós somos tentados por este mundo, de sistema de valores inclinados ao pecado, e somos tentados pelo diabo. Mas quem escolhe pecar é você, sou eu. Por isso que a gente não pode culpar a Deus. Deus não tenta ninguém, diz o texto, Deus somente nos prova, porque a aprovação é para nós sermos aprovados, ganharmos maturidade, sermos melhores crentes, mais dependentes de Deus, diferente da tentação que é para o pecado. Por isso Deus não nos tenta, Ele somente nos prova. A tentação vem do diabo, da carne e deste mundo, desse sistema de valores deste mundo. Por isso, a oração de Davi começa com um pedido por misericórdia, porque ele reconhece que ele errou.
Ele escolheu pecar. Ele escolheu desobedecer a Deus. Ele escolheu aquele caminho. Ele que não parou para pensar nas consequências. E o pecado geralmente aparece assim para nós, com uma promessa de algo muito bom, de um prazer sem igual. Só que a gente não para pensar nas consequências que vêm após aquela escolha. Consequências para nós e para aqueles que nos cercam. A oração de Davi começa com um pedido por misericórdia. Ele sabia que não podia apelar à sua posição de rei, das obras passadas. Ele não podia chegar diante de Deus e dizer: eu sou rei, eu sou homem segundo o seu coração. Não, ele simplesmente se esvazia de tudo aquilo que ele era e diz: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. Ele depende unicamente da misericórdia e da graça de Deus. Em vez de minimizar o pecado, ele encara o pecado de frente. Eu pequei. Eu cometi adultério. Por causa de mim houve uma morte. Pessoas foram feridas. Por causa da minha desobediência. Por isso ele fala que esse pecado constantemente me persegue. Lava-me então de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, me faz branco de novo, Deus, me limpa de tudo isso. Em sua oração difícil, Davi usa os termos transgressões, iniquidades, pecado, rebeldia, e ele reconhece que tudo isso tinha sido praticado contra Deus, que é santo, que é justo, que não permite pecado, que ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele nos ama, Ele nos quer perto dele, no relacionamento pessoal, mas Ele não aprova o pecado. É por isso que tudo que há encoberto há de se mostrar um dia, não fique encoberto, venha à tona, venha à tona. Ele reconhece que o seu pecado é contra Deus. Antes de tudo, contra Deus. Ele não esconde, ele não racionaliza, ele não nega. Ele assume a responsabilidade por suas ações, reconhecendo que essa maldade existe dentro do seu próprio coração, que é pecador, que é maldoso, que escolheu o prazer pessoal e não a vontade de Deus. Essa foi uma oração difícil de Davi, porque ele foi sincero nessa confissão. Ele não buscou desculpas. Ele não chega diante de Deus: Senhor, me perdoe, eu pequei. Mas o Senhor sabe, né? Foi mais forte do que... Não, ele não fez isso. Ele não fez como aquele crente que ora. Aqui em Itaquera não tem, em Jundiaí tinha bastante. Que ora assim: Senhor, me perdoe pelas multidões dos meus pecados essa semana. Não, ele dá nome. Todos os dias a gente precisa ter essa prática de pedir perdão e dar nome. Senhor, hoje eu menti, me perdoe. Senhor, hoje eu me excedi no trânsito, me perdoe. Senhor, hoje eu falei de uma forma que não deveria com aquela pessoa, me perdoe. Em alguns não é só para Deus, é depois com a pessoa também. Isso é tão difícil, principalmente no contexto de família. Porque depois de pedir para Deus, a gente tem que chegar diante de um do outro e falar assim: eu errei, me perdoe. Mas como que isso é libertador? Como isso nos abençoa quando a gente reconhece que a gente errou. Ele assume a responsabilidade por suas ações. Ele reconhece essa maldade que existe no seu coração. E essa oração de Davi, ela foi difícil porque ele clamou por uma transformação interior. A partir do versículo 7, ele vai dizer o seguinte, olha aí na sua Bíblia: purifica-me, Senhor, eu quero ficar puro, lava-me, eu quero ficar mais branco do que a neve, eu quero novamente ouvir de novo júbilo, alegria, os ossos que o Senhor me esmagou por conta do pecado não confessado, vão agora exultar. Esconde, Senhor, o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria-me, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável, reto, firme. Não me expulses da tua presença, não retires de mim teu Santo Espírito. Restaure de novo a alegria da tua salvação.
Deus não tirou a salvação. Deus tirou a alegria da salvação. Aquele homem não estava se sentindo mais bem, feliz, realizado, porque o pecado o esmagava. O não confessar o pecado nos esmaga, nos fere, nos coloca para baixo. E aí Deus envia um homem, um profeta, que é Natã. Natã vai citar uma história. Natã vai contar uma história. E aí Davi fica revoltado com aquilo que Natã conta. E Natã fala: você é este homem. Você é ele. E aí onde ele reconhece o seu erro, o seu pecado. Davi não se justifica para o profeta Natã, mas ele reconhece profundamente a sua culpa, a sua transgressão contra Deus. E o Salmo reflete aqui a dor, o peso desse arrependimento, do seu erro. Davi não queria apenas que Deus apagasse a sua culpa, mas ele queria ser uma outra pessoa. Ele queria ter uma nova oportunidade. Pagou um preço alto por conta da sua escolha errada, do seu passo errado. E esse preço a gente também paga. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia deixa bem claro que todos os pecados que nós cometemos antes do dia da nossa salvação são perdoados, esquecidos, lançados no mar do esquecimento. E a gente, após a nossa conversão, a gente não peca mais, não é? Ninguém aqui peca. A gente continua pecando. E é desses pecados, do dia da nossa conversão para frente, que a gente vai prestar contas a Deus. Querido, nós precisamos entender que a gente continua pecando. Só que agora nós somos pecadores perdoados. Diferente de quando nós não tínhamos Cristo, que a gente só sentia um remorso. Aí eu sei que é errado, mas todo mundo faz. Agora, quando a gente tem Cristo, o Espírito Santo habita em nós, há um incômodo, ele nos leva a uma contrição, a um desejo de mudar. É por isso que quando Paulo vai falar de pecado em Romanos, ele vai falar que não há ninguém que seja bom, nenhum que seja justo, todos pecamos. Mas se abundou o pecado em nós, a gente vai continuar pecando? Não, superabundou em nós a graça. Pecado não pode ser recorrente, é só um acidente. A gente ainda vai pecar e todo mundo tem um ponto fraco. Você não tem noção de quantas pessoas nas igrejas locais hoje estão presas em vícios, de jogos, pornografia, não sendo fiéis às suas esposas, esposas não sendo fiéis aos seus maridos, porque antes era só homens e agora é mulheres também. A questão de homossexualidade, lesbianismo, como isso tem contaminado a nossa igreja local, a nossa igreja de Cristo. E ele entendia que esse pecado ele nasce do coração, por isso ele ora por transformação. Ele pede para Deus uma transformação que seja além da aparência externa. Ele ora por uma transformação interior. Eu quero ser um novo homem. E a palavra aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro, usada por Davi, é a mesma palavra hebraica lá de Gênesis 1:1. Ele não estava pedindo uma reforma, mas uma nova criação espiritual. Eu quero ser novo. Eu quero ser um novo homem. No decorrer da sua oração difícil, ele clama a Deus para que Deus não retire dele o seu Espírito Santo e nem a alegria da salvação. Ele não queria somente ser perdoado, ele queria continuar sendo usado por Deus. Ele queria continuar sendo usado por Deus. Portanto, o salmo aqui é considerado como um modelo de arrependimento, porque mostra o verdadeiro arrependimento, que não envolve somente o reconhecer o pecado, mas o desejo sincero de mudança, a disposição de aceitar as consequências. Ele aceitou as consequências, vivenciou elas. Portanto, querido, o verdadeiro arrependimento não busca apenas limpar o passado, mas preparar um novo futuro. E ele então pede: Senhor, cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Me ajuda. Me use de novo. A oração de Davi foi difícil porque ele desejou restaurar a sua comunhão e o seu propósito com Deus.
Ele diz: eu vou ensinar os teus caminhos aos rebeldes, eles vão se voltar a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Perdoa, olha o que ele fala. Perdoa, meu Deus, por ter derramado sangue. Livra-me das culpas dos crimes de sangue. Me perdoe, ó Deus, porque por causa de mim, pessoas perderam a vida. Querido, como nós precisamos disso. Entender que nós precisamos ter essas orações difíceis. De chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada. Me perdoa. Aquela oração do Salmo 139, os 2 últimos versículos. Sonda, meu Deus. Vê se é em mim algum caminho mau. E guia-me. Me conduz pelo caminho da vida eterna. Nós precisamos fazer todos os dias. Porque como somos inclinados ao pecado, da gente menos espera, a gente já está fazendo coisas que não deveria. A gente já está falando coisas que não deveria. Já estamos assumindo compromissos que não deveriam. Ontem com os jovens casados foi bem interessante, porque eles citaram assim: pastor, a gente em algumas situações, a gente simplesmente já no ímpeto fala algumas coisas, para interromper a esposa, e a gente já dá a solução. Porque a gente não tem essa paciência para ouvir. E a gente tem esse ímpeto também com outras coisas. De já reagir, em vez de refletir antes. Pensa aí na sua vida. Quantas coisas poderiam ser diferentes se você primeiro tivesse pensado, avaliado as consequências daquela decisão. Mas você foi e insistiu naquilo. Você estava seguindo o coração que é enganoso. Você estava seguindo a sua emoção que te levava a tomar aquela decisão. Quantas jovens que a gente já acompanhou, que a gente já aconselhou, que a gente já falou assim: cuidado, olha o caminho que você está seguindo. Você tem exemplos na sua casa, na sua família, cuidado. Mas a emoção falou mais alto, o coração falou mais alto. E lá na frente, a consequência vem, a tristeza vem. Porque escolheu obedecer o coração e não a Deus. Portanto, querido, Davi tem o desejo de restaurar a comunhão e o seu propósito com Ele. Ele sabia que se fosse restaurado, ele usaria a sua vida para ensinar outros. A oração dele revela um desejo sincero de voltar a servir, a testemunhar, a ensinar algo sobre a graça de Deus. Ele entende que a sua missão continua, mesmo depois do erro. Se houver arrependimento genuíno, ele reconhece que Deus não quer sacrifícios externos. Deus não quer rituais vazios. Deus quer um coração quebrantado. Deus não quer aqui só um culto, onde externamente a gente mostre uma adoração, que no coração não é o que está sendo mostrado externamente. Deus não quer esses rituais vazios. Deus quer em vez de nós, coração quebrantado, espírito contrito. Não adianta estar aqui falando que estamos louvando a Deus, que estamos orando a Deus, se no nosso coração ainda há mágoas, há amargura, tem coisas não resolvidas. O Espírito Santo não age, ele não opera, ele não se manifesta, ele fica impedido de agir, porque não há espaço nele, em nosso coração, porque nesse coração há coisas ainda a serem tratadas, mudadas, arrancadas. É por isso que a gente precisa chegar diante de Deus, ser sincero nessas orações difíceis. Senhor, sonda-me, há algo em mim, em meus pensamentos, no meu coração, que está entristecendo o Senhor, que está atrapalhando a ação do Teu Santo Espírito. Tire de mim, Senhor, tira de mim. Ele se oferece como um sacrifício vivo. Ele se oferece como um sacrifício humilde, contrito. Ele se entrega ao Senhor. Ele se oferece, sem reservas. Ele permite que Deus trabalhe em todas as áreas da vida dele. Não há nada, nenhum cômodo fechado, escondido. Querido, o pecado pode nos afastar da missão, mas a restauração nos reposiciona no propósito. Deus quer usar até as nossas cicatrizes para curar pessoas, mas é preciso
um arrependimento, é preciso essa contrição genuína e verdadeira. É preciso. A oração de Davi foi difícil porque ele abriu a alma. Ele confessou tudo para Deus. Ele pediu uma transformação profunda. Ele buscou retornar à sua comunhão e ao seu propósito. Ele buscou isso. E como a gente precisa disso? A Bíblia já nos alerta que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E todos precisamos vivenciar esse texto. Porque em alguns momentos, se você seguir o coração, se você seguir suas emoções e esquecer aquilo que foi estabelecido por Deus, você vai errar o alvo, vai pecar, vai transgredir a lei, e o pecado vai nos afastando de Deus. E quando ele não é confessado, além de nos afastar de Deus, nos afasta das pessoas e vai nos deixando secos, sem vida. Por isso a gente precisa de confissão, de pedir perdão. Aqui no caso de Davi, de um adultério, de um assassinato, de um homem que com toda a sua sabedoria, com todo o discernimento que tinha, ele usou isso para manipular uma situação, para tentar esconder o que ele havia feito. Quantos colegas de ministérios que já tentaram fazer isso, que estavam domingo após domingo nos púlpitos, mas estavam em pecado, achando que poderiam esconder isso, e de repente isso surge, e arrasta, e arrasa com tudo, com a família, com a igreja, com a sociedade. Querido, Davi, ele buscou retornar à sua comunhão. No caso dele, um adultério, um assassinato. E no nosso caso, o que é? O que a gente tem que confessar? O que a gente tem que colocar diante dele? Nós estamos diante de um Deus que é justo. Ele é o único que nos julga. Não somos nós que devemos julgar uns aos outros. Na minha função como pastor, principalmente pelo que a sociedade diz com relação ao pastor, eu tomo muito cuidado, principalmente quando lida com dinheiro. Por isso que, desde Guariba, Jundiaí, Barrinha, por onde eu passei, quando envolve dinheiro, principalmente quando é o dinheiro do Senhor, da igreja, há um temor muito grande, porque não é meu, é do Senhor. E qualquer coisa errada, eu vou prestar contas. Mas, querido, a gente tem que fazer isso com tudo. Com tudo. Qual é o pecado que talvez você está tentando esconder ainda? Qual é o pecado que você precisa colocar diante do Senhor? Talvez hoje você está carregando ainda uma culpa, uma dor, uma vergonha. E é momento de você fazer essa oração difícil como Davi fez. Como é bom poder confessar pecado, do que depois você ser exortado, porque você foi pego. Mas antes você confessa, reconhece, mesmo que seja doloroso, vale a pena orar com verdade. Deus nunca rejeita um coração sincero. Ele perdoa, Ele transforma, Ele envia de novo. Então ore hoje, arrependa-se, confie na graça. No período que eu fui pastor, presidente do conselho de pastores na cidade, um dos pastores lá pisou na bola na questão sexual. Orientamos ele, a igreja orientou ele, afastou ele, para que ele fosse disciplinado e tivesse um tempo de banco. E quem sabe pudesse voltar ao ministério. Ele não aceitou a correção. Ele abriu um novo ministério, porque ele não entendia que ele precisava ficar sentado no banco. E o pastor aprontou de novo. Teve um dia que apareceu no meu celular: olha aqui, pastor, o que o pastor está mandando para as irmãs? O abençoado estava mandando a foto dele pelado para as irmãs.
Que vergonha para a cidade, uma cidade pequena. Esse pastor mesmo assim não quis conselho, não aceitou repreensão, não quis se afastar do ministério. Passa um período, pega uma moça de moto na cidade, mata a moça. Estava errado, não respeitou a sinalização de trânsito. Um pecado que vai levando a outro pecado. Uma queda, um abismo que vai chamando outro abismo. Porque não há confissão. Não há humildade de reconhecer: eu preciso de ajuda. Eu preciso ser corrigido. Eu preciso desse tempo de ser trabalhado por Deus. Portanto, querido, Davi, ele reconhece: livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Lava, meu Deus. Me purifica, Senhor. Faz de mim novo. Fica de pé. Vamos orar neste momento. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós vamos cantar aqui nesta noite que Ele é santo. Mas, querido, sempre que você cantar que Ele é santo, lembre-se que você precisa entender que você está diante de um Deus que é sem pecado. Portanto, quando você canta que Ele é santo, você está dizendo: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser lavado. Eu preciso ser purificado todos os dias. Faça desse cântico a sua oração. Cante a Ele. Diga a Ele: Senhor, Tu és digno. Tu és digno dessa canção. Tu és digno dessa adoração. Receba, Senhor. Receba o meu louvor. Louve o Senhor nessa noite.